determinações do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal para cumprir medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica. Do alto de um carro de som, o parlamentar disse que o judiciário não tem mais o que fazer nesse caso. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Vem junto, chegamos. É análise, é bastidor, é a verdade. RN Opinião, na Jovem Pan News. Na terceira visita ao estado, em pouco mais de um mês, Bolsonaro marcou presença na Marcha para Jesus em Curitiba, feita no final de semana. O evento, que não acontecia há 2 anos por causa da pandemia, contou com milhares de pessoas. Os organizadores da marcha estimam que 40 mil pessoas participaram da celebração pelas ruas aqui da capital dos paranaenses. Até a tarde de ontem, a polícia ainda não tinha divulgado um balanço oficial. Vamos relembrar um pouco essas passagens de Bolsonaro do presidente ao Paraná. Essa é a terceira vez. No começo de abril, Bolsonaro participou da Expo Londrina e no dia 11 deste mês ele esteve na Expo Ingá, em Maringá. O chefe do Executivo Nacional chegou em Curitiba na sexta-feira à noite, ficou hospedado no 20º Batalhão de Infantaria Blindada, quartel que fica no bairro Bacaxiri. Na mesma noite, ele jantou em uma pizzaria acompanhado do governador do estado, Ratinho Júnior, do PSD. Já no sábado, antes de acompanhar a marcha, o presidente da República se reuniu reservadamente com bispos e pastores evangélicos no pequeno auditório do Teatro Guaíra. Na sequência da reunião, Jair Bolsonaro subiu em um caminhão de som e percorreu as ruas centrais de Curitiba. Além de Ratinho Júnior, o presidente esteve acompanhado de vários políticos que compõem a sua base aliada na Câmara Federal e também aqui na Assembleia do Estado. O discurso de Bolsonaro ocorreu na Praça 19 de Março, no centro da capital. Em seu pronunciamento, ele exaltou o evento e algumas de suas principais bandeiras políticas. Vamos ouvir. Nós juntos, com fé, atingiremos os nossos objetivos. É uma missão que eu tenho e só Deus me tira daquela cadeira. Somos democratas, respeitamos a nossa Constituição. E é um dever meu, como chefe do Executivo, fazer com que todo aquele que esteja fora das 4 linhas da nossa Constituição venham para dentro da mesma. É a maneira que nós temos de viver em paz, em harmonia e sonhar com um futuro promissor para todos. Jair Bolsonaro também reforçou a importância da liberdade. O presidente vem defendendo a livre manifestação da opinião em seus últimos discursos. Vamos ouvir. Hoje, mais do que isso, todos nós daremos a nossa vida pela nossa liberdade. Esse é o bem maior de um país que se diz democrático. Essa é a razão maior de nós lutarmos pelos nossos objetivos. A liberdade é mais importante que a própria vida. Após o discurso, Bolsonaro e as demais lideranças políticas desceram do carro do som, viu? Ele ainda participou de um almoço reservado com as autoridades em uma chácara nas proximidades da capital. O governador Ratinho Júnior seguiu toda a agenda do presidente na capital, mas em nenhum momento discursou ou deu alguma declaração para a imprensa, mantendo sempre o silêncio. Na sexta-feira, antes de participar da Marcha para Jesus, Ratinho Júnior tinha declarado que se o seu partido liberar o PSD, ele vai sim apoiar o presidente Bolsonaro nas eleições de outubro. Ratinho é Bolsonaro e será Bolsonaro na eleição. Pode escrever e me cobrar depois. É lógico que ele não tem nem outra opção. Vai apoiar quem? O Lula? Claro que não. Então, numa eleição polarizada, ele vai ter que escolher um lado e o lado dele será Jair Bolsonaro. Ficou bem claro isso ontem. Ele fez questão de ser fotografado com o presidente. Ele fez questão de atender o pedido do presidente para publicamente reconhecer isso através das fotos, através da presença, através do acompanhamento. A pizza na sexta-feira à noite foi o simbolismo disso tudo, né? Foi a pizza do amor, Ojebuque, a pizza do acordo, lá no rodízio aqui no Alto da 15 Curitiba. Eles afinaram o que tinha que afinar, depois Ratinho passou o dia todo com Jair Bolsonaro e talvez a grande notícia dessa vinda de Bolsonaro a Curitiba no fim de semana foi essa, o pacto fechado com o Ratinho Júnior aqui no estado. Bem, algumas observações com relação às informações, Escola. Na verdade, Ratinho discursou sim lá no Teatro Guaíra. Naquele evento fechado, antes da Marcha para Jesus. Antes da Marcha para Jesus.
e destacou a parceria com o governo federal. Destacou várias obras, várias verbas que foram destinadas ao Paraná, destacou a unidade entre o governo estadual e o governo federal, foi enfático e foi extremamente aplaudido ao final da sua manifestação. Ao cabo da manifestação do governador, também o presidente da República usou a palavra e fez uma piada, bem aquele estilo dele e tal, despojado. Ele disse: olha, a questão é a seguinte, o melhor secretário do governo Ratinho Júnior é o que escolhi. Aí a plateia ficou assim um pouco atônita e tal. Ele disse: é o presidente da Itaipu Nacional, porque é o maior parceiro do governo do estado do Paraná. Brincaram, se abraçaram, foram aplaudidos intensamente pela plateia presente, e eu acho que estas bodas foram celebradas depois no caminhão, né, o caminhão em deslocamento e tudo mais. Tem um bastidor interessante, hoje. Depois do caminhão, em primeira mão aqui para o ouvinte do RIC Notícia Opinião, teve um almoço numa chácara aqui da região de Curitiba, uma chácara famosa aí, e lá a celebração foi inclusive de brinde e tudo. Então tá fechado o acordo, gente, tá fechado. Essa eu não fui porque, obviamente, os políticos presentes, eles saíram para ir no almoço. E eu, como eu acho que é difícil de enganar Jesus, como eu estava na marcha, eu continuei na marcha. Porque os políticos, eles imaginam que até a Jesus eles enganam. Porque assim que o presidente desceu, não sobrou meu irmão. Aliás, quero fazer justiça ao deputado estadual Ricardo Arruda, porque esse é evangélico, etc. E acompanhou a Marcha para Jesus, foi ao palco. Se eu estiver sendo injusto com algum, por favor, nós estamos ao vivo aqui, me corrijam. Mas vocês são muito cara de pau. Além de gostar muito de selfie, acham que conseguem enganar até Jesus. É lastimável. Hoje teve algumas fotos que eu fiquei constrangido pela pessoa. Sabe aquela coisa da vergonha alheia? Gente que não pisa na igreja há anos. E aí tirando foto ajoelhado no caminhão de som. Uma coisa feia. Só que o eleitor não é bobo, tá? Ele tá vendo tudo isso, ele sabe realmente quem defende os valores cristãos e quem não. Os evangélicos... Porque eu estava na Res do Chão. Res do Chão é a rua. E eu fiquei conversando com os evangélicos que passavam depois da manifestação do presidente. Reitero, o presidente foi ovacionado, o governador foi ovacionado, mas o papelão dos políticos é deplorável. Agora, deixa eu só chamar a Beatriz Freire para essa conversa. A escolar está na Assembleia, mas a Beatriz fez uma grande cobertura aqui na Jovem Pan News, inclusive. Ela estava lá também, na res da rua, como diz o G-Book, né, Bia? E acompanhou tudo bem de perto e já traz também agora a atualização dessa repercussão entre os deputados aqui do estado. Boa tarde, Beatriz. Oi, Mark, boa tarde para você, para o Escola, para o OG e, é claro, para todos aqui com a gente no RIC Notícias Opinião nessa segunda-feira. A gente acompanhou lá durante a marcha, né, para Jesus, todos os desdobramentos, todas as cenas ali entre Bolsonaro e Ratinho Júnior. E na segunda-feira, hoje, aqui na Assembleia Legislativa, não é diferente. O assunto está repercutindo bastante. Então, eu tenho que conversar mais cedo com o líder do governo aqui na Casa Legislativa, o deputado estadual Marcel Micheleto, do PL, mas ele ainda resistiu um pouco em falar sobre essa aliança entre Bolsonaro e também Ratinho Júnior. Disse que ainda era preciso terminar aí de alinhar esses fatos entre os dois partidos e também entre as duas figuras políticas. Só que entre os outros parlamentares já está bem fechado esse assunto. Conversei também com Ademar Traiano, que é presidente da Assembleia Legislativa, é do mesmo partido do governador do estado, o PSD, e ele não deixou dúvidas. Realmente, essa parceria entre Jair Bolsonaro e Ratinho Júnior, um para a reeleição da presidência da República, o outro para a reeleição do governo do estado, já é vista como definitiva. Vamos ouvir. A posição do governador é muito clara em relação ao presidente Bolsonaro. O governador já manifestou e declarou por inúmeras vezes que vai apoiar o presidente Bolsonaro aqui no estado do Paraná. O resto é um desfecho que nós temos que aguardar a partir do processo eleitoral.
Mas essa decisão ela é muito objetiva e clara já do governador. Essa decisão já estaria tão clara, Mark, que inclusive o presidente Bolsonaro e o governador Ratinho Júnior teriam juntos chegado ao consenso de um único nome para a disputa do Senado. Se um vai apoiar o outro, é necessário também que eles tenham esse alinhamento para um candidato a uma cadeira no Senado Federal. E parece que isso também aconteceu durante essa visita de Bolsonaro aqui para Curitiba. Ficou definido, segundo o deputado Ricardo Arruda, do PL, que é bolsonarista, defende todas as pautas, é do mesmo partido do presidente, que tanto Ratinho Júnior quanto Bolsonaro vão levar apoio ao nome de Paulo Martins, que é atualmente deputado federal. Vamos ouvir então esse trecho do Ricardo Arruda comentando sobre essas decisões de bastidores. Na verdade, sempre houve a parceria, né? Tanto é que o presidente Bolsonaro, o que ele tem investido no Paraná é algo realmente bem superior ao resto do Brasil. Isso é uma parceria que tem. O governador Ratinho Júnior tem que ter a cautela dele, por causa do partido dele, acho que ele teve que conversar primeiro, mas já fecharam o acordo. Ratinho Júnior é Bolsonaro, tanto é que fizeram um acordo para apoiar o mesmo candidato ao Senado, o pré-candidato deputado Paulo Martins, indicação do presidente Bolsonaro, e com o aval do governador Ratinho Júnior. Os dois, então, vão seguir juntos com esse nome para uma cadeira no Senado. Eu lembro que desde o evento de sábado, apesar de Ratinho Júnior ter aparecido aí em vários momentos e fazendo questão de demonstrar que está junto, está ao lado de Bolsonaro, desde a chegada do presidente na sexta-feira até sábado, durante todo o evento ali da Marcha para Jesus, Ratinho Júnior ainda não fez um pronunciamento público aí, oficial, falando sobre essa parceria e nem sobre esse nome para o Senado, porque eu lembro que Ratinho Júnior resistia bastante em falar sobre um único candidato para o Senado. Sempre que perguntado, ele dizia que tinha muitos para apoiar, muitos bons nomes, e considerava até isso um problema para ele. Dessa vez, a definição, então, não foi por nenhum dos bons nomes que o próprio Ratinho Júnior citava, mas pelo, então, bom nome que é colocado pelo presidente da República, Mark. Pois é, o presidente da República escolheu o melhor nome, aquele que representa a vontade pessoal do governador e a vontade pessoal do presidente da República e que almeja representar a vontade pessoal do grande eleitorado paranaense. Está trabalhando com afinco para isso, está estudando também, e é a juventude oferecida ao povo do Paraná. Eu me louvo da colocação do deputado Ricardo Arruda, meu companheiro de partido, e assim como eu, candidato a deputado estadual pelo Paraná, porque é muito importante deixar claro, porque existe na direita, o Paulo representa muito o presidente Bolsonaro e a direita paranaense. E existem alguns murmúrios, né, de insatisfeitos. Eu quero dizer o seguinte para vocês. Vocês de direita aprendam com aqueles que são de esquerda, porque eles podem ter as maiores divisões. São 4 ou 5 facções que existem no PT. Mas uma vez escolhido um nome pelo grande líder petista, o Casadoiro, aquele senhor que casou recentemente, os demais unem-se em torno de um. Pois muito bem, o governador do Paraná e o presidente da República se uniram em torno de um nome para o Senado da República aqui no Paraná. Chama-se Paulo Martins. E Zé Fini está na boca do Brasil. Tá aí, a gente está continuando aqui, 4 horas e 19 minutos. Vamos voltar lá para a Assembleia Legislativa, porque a Beatriz Frenner chama a nossa atenção que hoje ela está usando máscara na Assembleia Legislativa. Ô Bia, explica pra gente, isso foi uma decisão da Assembleia, vocês não puderam entrar sem máscara hoje aí no plenário, né? Escola, depois de 2 anos usando máscara, a gente ficou aproximadamente 2 meses com uma liberação praticamente total aqui no estado do Paraná. Vemos agora mais estabelecimentos voltando a exigir o uso desse equipamento de proteção. A verdade é que a gente até chegou a entrar aqui na Assembleia Legislativa sem máscara, porque pode ficar na parte externa, nos estacionamentos, sem a máscara. Só que quando a gente entrou aqui no prédio, nós fomos abordados pelas equipes de segurança e orientados a colocar uma máscara, porque não seria permitido estar aqui sem máscara.
Na prática, o que a gente vê, então, é uma exigência do uso de máscara, mas, apesar disso, o presidente Adhemar Traiano, presidente da Assembleia Legislativa, disse que não existe como obrigar ninguém, porque não tem uma lei ditando isso, e que seria apenas uma recomendação. A gente conversou com ele sobre isso, vamos ouvir. Questão de obrigatoriedade, na minha visão, não existe. Quem dita e determina a política em relação ao uso de máscara é a Secretaria de Saúde. A Secretaria do Estado não se posicionou em relação a isso. Há uma recomendação da Secretaria de Saúde de Curitiba. Recomendação não é imposição. Portanto, eu acho que nós não podemos jamais condicionar como imposição a obrigatoriedade do uso de máscara, até porque não há lei que determine também isso. Da Assembleia Legislativa, ele fala que não é obrigatório, mas na prática o que a gente vê é sim uma exigência. Nós precisamos, né, ir atrás de conseguir uma máscara para poder permanecer aqui nesse espaço. Todas as pessoas que estão na Assembleia Legislativa hoje estão usando máscara, com exceção de alguns deputados que acabam tendo mais autonomia para seguir essa recomendação e não uma obrigação. Eu lembro que esse assunto da máscara voltou a repercutir já na sexta-feira da semana passada, quando a Secretaria de Saúde